pessoal, nesta oportunidade vamos ler duas passagens da Bíblia, dois capítulos, Isaías 6 e Atos 9, que fala sobre a conversão e a conversão de Isaías e a conversão de Saulo, né? Vamos ler aqui primeiro no livro de Isaías, né? Capítulo 6, que diz por título: Isaías é escolhido e consagrado para profeta. No ano em que morreu o rei Isaías, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e seu séquito enchia o templo, né? E os serafins estavam acima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobria os seus rostos, e com 2 cobria seus pés. Meus irmãos, aqui nós temos, né, um arrependimento, uma conversão de um homem que ficava e era do mundo, né? Não tinha compromisso com Deus. Ele estava orando no templo e de repente, numa visão, ele viu o Senhor dos Exércitos sentado sobre um grande trono, e sobre ele os querubins, os serafins voavam de um lado para outro, dizendo: Santo, 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 que a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Então, meus irmãos, neste momento, aquele homem que tinha lábios impuros, ele disse: ai, Senhor, que eu vou perecer. Eu sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de pessoas impuras. Então, o Senhor enviou um serafim que foi até o altar e com a tenaz pegou uma brasa viva e trouxe em direção dele e purificou seus lábios de toda iniquidade. Então, meus irmãos, esta palavra, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e tua iniquidade foi tirada e purificada do pecado. Depois disse: eu vi uma voz que vinha e dizia: a quem enviarei? Então, nesse momento, meus irmãos, o profeta, né, quando o Senhor perguntou: a quem enviarei? Ele disse: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Porque nós sabemos, irmãos, que o reino de Deus é tomado à força, né? O inimigo não quer que as almas sejam salvas. Ele faz tudo para impedir uma salvação de uma pessoa, a libertação de uma pessoa. Nós vemos aí nesse exemplo, meus irmãos, que um homem cheio de pecado, né, que vivia no meio de pessoas impuras, fazendo coisas erradas, coisas desagradáveis ao Senhor, ele neste momento houve uma conversão, um arrependimento. Ele se arrependeu neste momento, e quando o Senhor chamou ele para a obra, ele disse: eis-me aqui, Senhor. Muitos dizem: eis-me aqui, Senhor,
mas não fazem a obra do Senhor. O Senhor está chamando para a sua obra aqueles escolhidos, aqueles chamados, aquelas pessoas que o Senhor vê que tem condição de fazer a sua obra, mas muitos voltam para trás, se arrependem de fazer a obra do Senhor. Mas, meus irmãos, naquele dia o Senhor perguntará para nós: o que fizeste para mim? Cadê as almas? Então, neste momento, meus irmãos, que diremos ao Senhor? Se nós fizemos boas obras, diremos: eis aqui, Senhor, as obras que salvamos, Senhor. Mas se não tem obras para demonstrar, para apresentar neste dia, meus irmãos, não vai ganhar nada do Senhor, nenhum galardão. E o Senhor dirá: afastai de mim, malditos. Meus irmãos, Isaías se arrependeu de todos os seus pecados, como diz aqui a palavra, e ele gritou altamente: eis-me aqui, Senhor, na hora do chamado do Senhor. Quando o Senhor chamou e disse: a quem enviarei para fazer a minha obra? Para salvar almas perdidas. Nesse texto, meus irmãos, houve um arrependimento de um homem. Para Deus nada é impossível. Um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos como se fosse um dia. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, que diz, em que o arrependimento de Saulo, que Saulo tomou cartas aos sacerdotes para perseguir o povo de Deus, os discípulos, mas no meio do caminho, meus irmãos, apareceu uma luz tremenda, e ele caiu de joelho, sem saber o que aconteceu, aquele momento que estava acontecendo, e disse: ai Senhor, quem és, Senhor? E aquela voz disse-lhe: sou eu, Jesus, a que tu persegues. Meus irmãos, este homem ficou tremendamente assustado com aquela voz que dizia: sou eu, Jesus, a que tu persegues. E neste momento, meus irmãos, o arrependimento veio na vida daquele homem. Ele se arrependeu dos seus pecados, das suas perseguições. Ele viu dentro de si que estava perseguindo Jesus Cristo, eram os discípulos que estavam com Jesus, e ele estava perseguindo o povo de Deus, que não podia ser perseguido, e ele estava perseguindo, ele estava fazendo a coisa errada, meus irmãos. E houve um arrependimento naquele momento, e ele não enxergou mais. E ele disse, e o Senhor disse para ele: vai até a cidade de Damasco, e lá direi o que fazer. E quando Ananias estava orando, o Senhor disse-lhe para Ananias: vai à rua chamada à direita, a casa de Judas, e pergunta pelo homem de Tarso que está orando. E então, meus irmãos, Ananias diz: este homem perseguidor persegue-nos, persegue o povo de Deus, persegue os discípulos. Eu não vou fazer isso, Senhor, não farei de maneira nenhuma. E o Senhor disse: calma, Ananias, ele é meu escolhido, eu escolhi ele para fazer a minha obra, ele é um ungido meu agora. Vai até lá e coloca a mão sobre ele, e eles verás de novo. E Ananias, obedecendo a voz do Senhor, foi até naquela casa de Judas, e lá chegando colocou a mão sobre Saulo, e rapidamente ele voltou a enxergar e foi batizado com o Espírito Santo. Olha que maravilha, meus irmãos. E aquele homem começou a pregar nas sinagogas,
veementemente a palavra do Senhor, pregar Jesus, aquele que ele estava perseguido. Ele começou a pregar, ele deixou de ser um perseguidor para ser um perseguido. Meus irmãos, eu quero dizer perseguido pelo mundo, não é? Aí nós temos duas conversões maravilhosas. Está vendo, meus irmãos? Quando o Senhor quer converter alguém, ele converte. Não tem dificuldade para o Senhor, não tem impossível para o Senhor. Se você tem um irmão, um filho nas drogas, uma pessoa que está perdida do mundo, ore para ele, ore e peça ao Senhor, que o Senhor vai convertê-lo, que o Senhor vai salvá-lo. Não temas, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, nada é impossível para o Senhor. Confiai no Senhor, confie no Senhor, que o Senhor fará grandes obras maravilhosas na vida dos seus queridos filhos, maridos, esposas. Ore veementemente, confie no Senhor, como Ele fez essa obra, essa conversão na vida de Isaías e de Saulo. Ele fará também a conversão na vida Ele converterá seus queridos parentes. Aí está, meus irmãos, dois homens do mundo que se transformaram em homens de Deus e profetas ungidos do Senhor. Essa pessoa que você ora, meu irmão, minha irmã, Deus já está colhendo as suas lágrimas. Deus está colhendo as suas lágrimas. Ele já está ouvindo as suas orações. Ele te ama, meu irmão, minha irmã. Ele está contigo. Ele vai salvar certamente essa pessoa que você ama. O tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus está pronto para salvar. Deus está pronto para libertar. Ele é o Senhor. Ele é um Todo-Poderoso. Ai, Necai. Ele vai salvar certamente o seu filho, a sua filha, alguém da sua família, Nakai, Nachei. Não temas, meu irmão, minha irmã. Entrega a sua causa ao advogado Jesus. Ele é advogado dos advogados. Ele salvará. O inimigo coloca impedimento. O inimigo, ele não quer que as almas sejam salvas. Ele quer que os seus filhos, as pessoas fiquem na perdição. Mas o Senhor está ouvindo a sua oração. Vai tirar da mão deles essa pessoa que tu queres que se o salve. Tenha paciência. Destaque que o Senhor vai libertar esta pessoa. Que Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. Se você determinou, Deus vai te dar. Em nome de Jesus. Amém.